Também uma novidade neste relatório é a criação de um Dia Internacional da Felicidade, que me pareceu interessante, até a nível simbólico, para podermos refletir sobre estas questões. Avançando, uma outra proposta também para a reflexão, o Happy Planet Index, que tem uma classificação bastante diferente. Portanto, se no Relatório Mundial de Felicidade da ONU a Dinamarca está em primeiro lugar, neste ranking da Happy Planet Index está a Costa Rica. Portanto, à partida ficamos a pensar com critérios diferentes, temos rankings diferentes. Então, será que podemos ter definições de felicidade diferentes? Quais as implicações que isto pode ter na nossa vida pessoal, na minha vida, como dizia o professor Hélio Carpinteiro, e até na sociedade e na nossa circunstância, numa perspectiva mais alargada. Quando refletimos sobre estas questões, somos confrontados com fórmulas que estão relacionadas com os critérios de avaliação. O próprio Rui Marias, na sua obra La Felicidade Humana, de 1987, a primeira edição, apresenta-nos também uma fórmula, curiosamente. Seria uma fórmula filosófica. E, portanto, aqui entraríamos em diálogo entre diferentes tipos de fórmulas, diferentes critérios, diferentes definições. Nesta fórmula em específico de 2012, temos o bem-estar experimentado, que seria multiplicado pela expectativa de vida, se quisermos o futuro, dividindo pelos recursos ecológicos, aquilo que o Rees chama de a sustentabilidade ambiental, se quisermos. Eu penso que, de alguma forma, voltando a sublinhar o meu caráter de suspeito, relativamente às palavras que possa dirigir a Rui Marias, mas arriscaria a estabelecer aqui um paralelo entre a valorização que foi feita relativamente a António Damasio, quando publicou o Encontro de Spinoza, e depois de ter publicado o erro de Descartes, que o catapultaram para o sucesso, para o debate internacional, em várias academias por este mundo fora, e que valorizavam, de facto, aquilo que Spinoza já teria dito do ponto de vista filosófico, sem qualquer experiência de laboratório. Damasio veio confirmar em laboratório aquilo que filosoficamente e ao nível da reflexão Spinoza já tinha dito. Então podemos também, se calhar, avançar com a ideia de que, quando em 1989 Rui Marias indica que a Costa Rica e o Porto Rico poderiam ser locais felizes, estaria já aqui a antecipar aquilo que depois em laboratório também, os relatórios que eu referi há pouco, vieram a dizer e confirmar. Sendo assim, avançaria com a proposta do paradigma felicitário, se arriscarmos esta expressão, forçada em português, com uma alternativa àquilo que é proposto no Relatório Mundial de Felicidade e que vai na linha do utilitarismo psicológico e economicista, como eu disse, e também ao nível da leitura de McIntyre. Alguns tópicos que podem sustentar esta posição. A primeira, de que a felicidade é a realização de bons projetos, até na linha daquilo que a OCDE hoje define como competências. Portanto, a competência já não é só saber fazer, é saber fazer bem. Portanto, há aqui uma novidade neste aspecto e onde a ética e a moral têm um lugar de destaque bastante relevante. O paradigma raciovitalista poderá ser um método adequado e que foi, na minha ótica, bastante bem desenvolvido, mais ao nível de uma aplicação do que propriamente de um desenvolvimento teórico, que já tinha sido feito e bastante bem explorado pelo seu mestre, e a ética aqui seria apresentada como uma orientação das pessoas para o melhor possível. Nesta linha, eu vou apenas aqui indicar 3 pontos desta obra que me parecem fundamentais. Logo no início, faz lembrar o avant-propos do Merleau-Ponty, que é mais estudado do que a própria fenomenologia da percepção, e onde está uma visão global sobre todo o processo fenomenológico. Eu penso que aqui também nesta introdução de La Felicidade Humana nos mostra de facto o que é que se trata aqui. Portanto, reparem que a felicidade é um problema filosófico global, e portanto o termo global aqui não me parece de todo ingênuo, tendo em conta as ideias que conhecemos do autor. Pensar a felicidade, portanto, como um exercício, e portanto seria, na minha perspectiva, este o objetivo desta obra, seria um indício de saúde mental, portanto, a capacidade que nós temos, de modo racional e crítico, de pensar sobre a felicidade, sem outro tipo de influências patológicas, diria. E, finalmente, para ser feliz, diz Rui Marias, não é suficiente ler livros, nomeadamente este, ou conhecer teorias, nomeadamente a
a própria teoria de Rui Marias, que prevade estas 386 páginas, se não me engano. É preciso um caminho pessoal. E, portanto, é este caminho pessoal que é o grande desafio desta obra e que, na minha perspectiva, é o grande desafio da teoria de felicidade de Rui Marias.